A partir dos anos 80, a juventude chinesa começa a fluir regularmente a Hong Kong. Sonham em enriquecer, fogem de um país sangrado por 30 anos de maoísmo e juntam-se frequentemente às fileiras das tríades. Em breve, a China despertará e a ordem colonial na qual as tríades floresceram será subvertida. Stanley Ho é o homem mais rico de Macau. Na altura, uma colónia portuguesa de 600 mil habitantes, situada perto de Hong Kong. Ho reina sobre a principal fonte de riqueza da cidade, os casinos. Do you gamble? No, I don't. Because I've learned that after all, you never win. As long as you come back, then I think you give it all back to me. Stanley Ho obteve o monopólio dos casinos das autoridades portuguesas na década de 1960. Desde então, todos os governadores têm de participar no seu concurso anual de dança. Proibidos noutros países, os casinos atraem jogadores não só de Hong Kong, mas também de Taiwan, Singapura e Malásia, graças ao boom económico da região. O mundo dos casinos também atrai outros tipos de jogadores. Como um jovem chinês que começou no submundo de Hong Kong, na tríade conhecida como 14K.以前我哋嘅大佬即係都同我哋都咁樣講過，你哋出嚟玩都唔緊要，點樣玩都唔緊要，千祈唔好吸毒。但係有時啲嘢人在江湖身不由己。但係區仔咧，以前我叫佢區仔嘅嚇，區仔咧好有咩咧？好有幹勁，好有思想。佢個頭腦好犀利，以至到最後就去咗澳門嚇咁樣。佢好有思想。O homem conhecido como o Dente Partido percebe rapidamente o que faz funcionar os casinos de Macau. Stanley Ho said publicly, typically in gambling, most of the revenue comes from a small number of customers at the top. So Stanley Ho introduced VIP rooms, again for these high-value customers. But VIP rooms are difficult to control because you have to get the VIPs there. Where that money comes from and who those high rollers are is often quite complicated. A tríade Sun Yee-hon foi a primeira a perceber-se de todo o seu potencial. Charles Hung, o produtor, é dono de uma sala VIP num dos casinos de Stanley Ho. As tríades oferecem proteção e empréstimos aos grandes apostadores, bem como prostitutas e drogas.
Dente Partido quer apoderar-se de tudo isto. Com uma brutalidade nunca antes vista, lança um ataque às outras tríades. He was violent. He led from the front, led by example. What he did was upset the balance in Macau. Dente Partido aponta miras ao senhor de Macau, roubando o seu casino principal antes de ameaçar raptá-lo. How can you prevent the Triads from taking over control of some of the casino activities? We have our own security guards. We have a very strong force of security guards. Apart from the police sent by the government to protect us. As autoridades coloniais portuguesas mostram-se impotentes. O bilionário entrega o controle de várias salas VIP a Dente Partido. O bandido ambicioso apodera-se do 14K de Macau e ganha milhões de dólares todos os meses. I don't see him for a long time. And I think he is not in Macau. I know it because recently I got a decision in a civil case and I could not tell him that you win the case. Hoje, Dente Partido vive escondido. Na altura, era exatamente o contrário. When he came to my office, he never came alone. He came always with 2 or 3 people. And he rides very nice cars. It's the first time I saw a Ferrari in Macau was with him. He was a funny guy, very kind with my children. He moved the teeth and then he looks like he has no teeth and then after he has got teeth. So that's why they call broken tooth. O rapaz chinês dos bairros de lata apresenta-se numa revista como o novo senhor de Macau, o primeiro padrinho a expor-se desta forma. And that was the problem. His sense of self-importance was clearly more important than business. And that violence could not be controlled. So we managed to stop that from spilling into Hong Kong. A polícia de Hong Kong foi dotada de poderes alargados. A partir de agora, pertencer a uma tríade ou ostentar os seus símbolos será um crime punido por lei.你有咩風吹草動，幾時唔拉得你㗎？係嘛？佢中意幾時拉幾時拉。即係我哋嗰班人100人到啦，有30個可能袋住張擔保紙，有20個一間房，有50個喺度等拉咯，即係可能係咁樣啦。其實我的志願是大佬噶嘛，唔係監躉噶嘛，冇理由搞成咁㗎。咁喺監房裏邊咧，就經歷咗一啲嘅日子嘅，咁覺得啊，人生裏邊係咪咁樣過咧？咁我就計過條數嘅，其實我將我揾到嘅錢除一除嘅刑期係非常之咁奀嘅，好低人工嘅其實。我做嗰陣時已經搏命啦喎，我耷低個頭做份咕喱咁樣嚇，我收工我就食安樂茶飯，唔使驚你閂門，係嘛？Lau, o boxeur, e Li, o malandro, abandonam o mundo do crime após a saída da prisão.
Na maioria dos casos, apenas os executantes são presos, raramente os líderes. That's a little bit confidential, but I just speak very general. In the criminal court, the mafia, the boss, they never did it. But if the soldier go to the court, usually they confess to say everything, just only me. Why? Just think about it. Because the first is not only loyalty, but also the compensation. They'll calculate the fee each month. It's a kind of job, it's a kind of job. No entanto, a polícia consegue chegar à cabeça da Sun Ye-hon, cuja organização piramidal se revela desta vez um ponto fraco. Operation against the Sun Yon started when a police officer who was a member of the Sun Yon gave information about the hierarchy and the alleged leader of the Sun Yon and the list of office bearers of the Sun Yon Shrine Society was kept in his safe. And they arrested that leader, the other senior people. That was the most successful action against the senior levels of a triad society. The leader of Hong Kong's largest triad worked here at the offices of solicitors Samuel Su and Company. Numa humilhação suprema, os jornalistas entram no gabinete do diretor da Sun Ye-hon, o dragão de 4 olhos, o irmão discreto do produtor. You must have known about his connections with the Sun Yon for which he was convicted. No. I don't think it will be advisable for me to continue with this interview. Right. It's been suggested that you are a member of the Sun Yon. Is that the case? Oh, no, that is ridiculous. Your questions are too delicate. Yes. It should not be asked. O dragão de 4 olhos acaba por ser libertado graças a um erro processual. É a primeira vez que os chefes de uma tríade de Hong Kong são interrogados. As tríades farão tudo ao seu alcance para garantir que seja a última. Um ponto de viragem histórico dá-lhes os meios para o fazer. No braço de mar virado para a China, os britânicos notam um ressurgimento das lanchas utilizadas pelas tríades para negociar com a outra margem. Em breve, o negócio deixará de lhes pertencer. Dez anos antes, os britânicos, conjuntamente com os portugueses, tinham concordado com a entrega de Hong Kong e Macau à China, em 1997 e 1999. A China de Deng Xiaoping comprometeu-se a respeitar os seus sistemas democráticos. Alguns, como este deputado de esquerda, uma figura de proa da luta anti-britânica, veem estas mudanças com esperança. I was among the audience. Many people from Hong Kong have warned the Chinese government that many of the big businesses in Hong Kong have connection with these secret societies. And I think the Chinese government is aware of the problem. As tríades podem recear o regresso do seu inimigo comunista. Entretanto, abre-se um mar de novas oportunidades. Este barco, que transporta carros roubados,
é protegido por um barco de patrulha do exército chinês, tal como esta operação de contrabando de cigarros. As tríades sentem que a China comunista se deixou seduzir pelos encantos do capitalismo. E são elas a dominar a forma mais selvagem do mesmo. Na China é a altura de enriquecer por todos os meios. We were the company that first imported Heineken into China. We're talking about a lot bigger money. To me, it was stunning. We're talking about Chinese military involving, in this and offering their service for pay to smuggle Heineken beer into China. I'm sure they deal with the trial because it's all the smuggling involved. Quarenta anos após a fuga das sociedades secretas, a Su Niehon está de volta à China. Charles Hung, o produtor, vem inaugurar no coração de Pequim o primeiro clube noturno da China comunista. 2.000 metros quadrados distribuídos por 4 andares. A quando da inauguração, destaca-se a presença surpreendente do ministro do Interior chinês. Pouco depois, é interrogado por jornalistas de Hong Kong. 好像有一种某种社团性质，或者是有的人被视为把他们看成黑社会。其实我看他们就很爱国，我跟他们也有来往。你们对于他们是不是有？我想问一下，就是你们觉得是什么黑社会才是这个爱国的，什么不爱国的，是怎么分解？这个。That was interpreted as a clear statement from the Chinese authorities that they would tolerate criminals and they didn't need to flee, they could stay, they could keep doing their business. 我有一年到了美国、加拿大，也碰到过类似的情况。And he gave this bizarre example where he said, for example, during a recent state visit by a senior Chinese leader in another country, a triad society provided around 800 people as a bodyguard. That's not a normal thing for a senior government leader to do. Ficamos a saber que o ministro possui ações do clube noturno. Por outras palavras, foi comprado pela Su Niehon. Mas não se trata apenas de dinheiro. A atitude do ministro lança luz sobre a estratégia do Partido Comunista Chinês. Ainda marcado pela revolta de Tiananmen, o Partido Comunista Chinês assistiu receoso à oposição de 1 milhão de habitantes de Hong Kong à China comunista. 黃叔叔好有趣嘅，有一次咧，佢出境嗰時，人哋問佢：喂，你有冇帶話？因為佢話唔出得境嘅，即係你都國寶嚟，要冚唪唥記住晒。1873。Para assegurar o regresso de Hong Kong, o partido quer obter o apoio, se não a neutralidade, das tríades, cujo poder conhece bem. That's the way that parts of the Chinese government would work, especially United Front. A Frente Unida refere-se à colaboração com qualquer força não comunista suscetível de ser útil ao partido. Era objeto de um departamento ministerial, um ramo do qual era responsável pelas relações com as sociedades secretas. O seu braço armado em Hong Kong era este homem. Um dia fará esta confidência a um jornalista.
Em Xangai, o partido foi derrotado por Du Yuesheng. Foi por isso que recebia ordens para informar as tríades que, se não pusessem em risco a transferência, poderiam continuar as suas atividades sem interferências. The focus was on a peaceful handover and making sure the British could leave with some dignity, but not on monitoring everything the Chinese authorities, the Ministry of State Security were doing in Hong Kong, because that became impossible. So there was a wind down of the China-focused officers who were given early retirement. Martin Purbrick deixa a polícia por altura da mudança em 1997. A transferência de poder decorreu sem problemas. É nomeada uma nova presidente do Parlamento de Hong Kong. Por coincidência ou não, o seu pai era tenente de Du Yuesheng. Ela própria tinha trabalhado para uma empresa próxima da Sun Yee-hon. A partir de agora, as tríades, ou pelo menos os seus líderes, têm pouco a temer da polícia, desde que as suas atividades se mantenham discretas. Na Macau portuguesa, a transferência de soberania está prevista para 2 anos mais tarde. O chefe da 14K na cidade, Dente Partido, entra no mundo do cinema. Produz um filme biográfico sobre a sua vida, Casino, em referência ao filme de Martin Scorsese. Quando lhe é recusada uma autorização na ponte que liga Hong Kong a Macau, com os seus homens de armas, bloqueia o trânsito para poder filmar o seu Lamborghini roxo. Why they close the bridge? They close the bridge because, of course, they let him close the bridge. He was feeling that there is no punishment to me. I can do whatever I want. Okay. Chega ao ponto de atacar as autoridades. Um carro armadilhado tem como alvo o chefe da polícia, que tentava regular as salas de jogo. The Portuguese believed very strongly that there was some influence on the Triad War by the Chinese, but certainly the Ministry of State Security, the Portuguese officers who I worked with at that time, had seen contacts between Broken Tooth and some of those individuals. So their view was that the Triad conflict was encouraged to some extent and was allowed to continue until it was no longer useful. A 1 de maio de 1998, na véspera da estreia do seu filme Casino, Dente Partido é preso pela polícia portuguesa.
Em represália, os seus homens efetuam nada menos que 98 ataques. Pequim anuncia que o seu exército ficaria estacionado em Macau devido à situação de segurança. Esta medida é contrária aos acordos assinados, mas a população aplaude. Em novembro de 1999, nos últimos dias da presença portuguesa, teve lugar o julgamento de Dente Partido. O líder negou tudo. 14K? Não conheço, afirmou. As far as I remember, I tell you as far as I remember, there was no evidence of any crime, or at least a serious crime, against him. There was the crime of money laundering, but it's not a very serious situation. Os juízes apresentam o filme Casino como prova de que ele pertence a uma tríade. É apenas um filme, responde ele. Dente Partido é condenado a 15 anos de prisão. The only day he lost his temper, it was in the day of the decision. It was not only him and his mother. I remember quite well, him and his mother, because he thinks it's not fair. Dente Partido definha na prisão. Em breve, tudo o que restará dele será a lenda que construiu.哦，看电影是有的，就大家喜欢窝在一起看这种影片，然后热血沸腾，然后就出去吵架。毕竟是在自己最没深度的时候去看的。Para as tríades, a transferência de soberania de Hong Kong e Macau marcou o início de uma nova era, em que os gangsters ostentadores deram lugar a homens de negócios mais respeitáveis. Depois de ter provado o seu valor em combate, Cigarro tornou-se gerente deste bar de alterne, o maior de Taipei, propriedade de um padrinho da União de Bambu. 很多都是生意人在经营。我是受压出来才去做酒店这个职位，晋升制度其实就是看你这个头怎么表现了。带的人多，自然而然你就有能力去赚到钱，你就能够为组织获利。所以你首要其中就是一定要有人。那你有人状态下，你这些人敢不敢做事？ 那有些角头看到，哎，在我们的大头上面，我们的区域里面，你们开酒店，那就会来想要分块饼。那时候我们就开始打给自己身边的兄弟，每个包厢都是我们里面都我们的人。 对，就因为也是有中间人去介入去聊。
A União de Bambu é proprietária de outros bares de alterne como este, incluindo alguns na China continental. Desde os anos 2000, é aqui que a Tríade obtém uma parte significativa do seu rendimento. Após 10 anos detido na Califórnia, o lobo branco regressa à sua terra natal, Taiwan, a ilha rebelde que tenta fugir do controle de Pequim. Desde que provocou a queda da ditadura, tudo mudou. Realizaram-se as primeiras eleições livres e, com a democracia, foi colocada em marcha uma forte política anti-máfia. A escassez de recursos alimenta os confrontos entre as tríades. 2 anos mais tarde, uma rixa custará a vida ao seu próprio filho. A Aliança Celeste, a concorrente em rápido crescimento, não é poupada. O tirano de ferro que dirige a unidade Tigre é preso por assassínios cometidos no contexto de rivalidades internas. Escapa à pena de morte. 从公司的基层慢慢做，其实我个人也关了15、16年了。人家说关个1年，等于在外面可以混5年一样意思的。你1年的时间就可以认识很多很多的人。你有可能你1年的时间，你就可以打响你的知名度。那当然也需要说可能我要去。 付出你的青春。O superior do tirano foge para a China. O lobo branco também. Para escapar à prisão iminente, resigna-se a um novo exílio, nesta terra mais acolhedora. 他说要赶快离开。我们在大陆投资一个工厂嘛，我就去了。 A fábrica situa-se em Shenzhen. Esta aglomeração, que faz fronteira com Hong Kong, tornou-se o centro nevrálgico do crescimento económico da China. É aqui que as tríades são autorizadas a investir. 有啊，我在深圳的时候他们有过来，主要就是14K、新义安这2个多。 As autoridades chinesas são cautelosas. O termo tríade é mencionado pela primeira vez no Código Penal. O seu dinheiro e espírito empreendedor, por outro lado, são bem-vindos. As tríades investem em imobiliário, hotéis, restaurantes, transportes, discotecas. A Sunyehon, a mais bem organizada das tríades, é a mais presente, com vários milhares de membros. Mas as tríades não se limitam às suas atividades tradicionais. The manufacturing hub is mainly based in China, so they also involve in a lot of counterfeit product sales and trafficking as well.
So it becomes more and more, what we call the cross-border businesses or operation within the triad societies. As mercadorias de contrafação, das quais apenas uma pequena parte é apreendida, contribuem para o crescimento impressionante da China. As tríades reinvestem o dinheiro ganho na China na Bolsa de Hong Kong, a principal praça financeira do continente. 我也很舒服，17年，可是不是我经营的，但是我是股东，我是1/4 quarter，所以我就每天都要工作3件事：看书、运动、接待客人。 Entre os convidados, Lobo Branco encontra vários príncipes vermelhos, dirigentes comunistas convertidos ao capitalismo, incluindo um general da polícia. 交情还不错，他们跟我出来吃饭了，骑的脚踏车。 As tríades destacam-se no mundo corrupto do capitalismo chinês. Aqui, um membro da família Hong posa com o governador da região de Shenzhen na abertura da cidade do cinema. Contrariamente às esperanças do regime, as tríades não se contentam em investir. Em Shenzhen, a Sun Yehon cria uma filial, os Águias Voadoras, que se dedica ao trabalho sujo do tráfico de droga, da extorsão e da prostituição. Na era da globalização triunfante, as tríades olham para mais longe. Entendem que os governos ocidentais estão a facilitar a imigração de cidadãos de Hong Kong, preocupados com o regresso à China. Gary Clement, um agente da polícia, é destacado para a Embaixada do Canadá. Descobre que muitos membros das tríades estão a receber vistos. Working with Royal Hong Kong Police, I realized just how entrenched the triads had become in society. I just think there was a real naivety. Our High Commissioner was on holidays in Toronto, and he holidayed with a triad member. And, I came back to him and said, "What are you doing?" But you've got a High Commissioner that's blind to it. How do you expect the rest of the staff to operate? Os seus avisos são ignorados. Mais grave ainda, Clement descobre que os serviços da imigração da embaixada são corruptos. I wrote a report back to Ottawa and said, if Canada doesn't get its act together, Vancouver will displace Hong Kong. We were willfully blind by allowing all these triads to get into the country. I have one picture of Campbell. He used to be the former premier in Vancouver and posted in the front page of the South China Morning Post with the Hung family, with his arms raised in the air. As tríades investem fortemente em Vancouver, onde a Sun Yehon está a comprar empresas, imóveis e casinos. Gary Clement pressente uma nova ameaça, e não apenas de cariz criminal. No seu regresso ao Canadá, contribuiu para um relatório dos serviços secretos que afirmava: a cooperação entre homens de negócios de Hong Kong, tríades e líderes de Pequim é uma nova estratégia dos serviços secretos chineses. Os seus esforços para influenciar a economia e as figuras públicas canadianas constituem uma séria ameaça. Este relatório será abafado durante 20 anos pelas autoridades políticas. Nos anos 2000, as tríades começaram a investir no Canadá, mas também na Holanda, na Austrália
nos Estados Unidos e até na antiga potência colonial.八幾我大佬移民啊，香港黑社會或者華人黑社會咧，就有啲咁樣嘅趨勢嘅，去到邊度咧就搞到邊度嘅。Para além das suas atividades habituais, as tríades fazem reféns e exploram as diásporas, que são as suas primeiras vítimas. Well, is there a triad problem here, do you think? I think not, you know. So, well, I've got a picture here which shows people wearing triad T-shirts outside your restaurant. How can you say there's no triad problem when... Oh, I think this one is only to the opening, you know. I don't know the people only especially come for line dancing when opening, you know. There's fear. Most of them won't come to police because they recognize the police as naive and don't understand it. But triads are here, and they're having a tremendous negative impact on society. As tríades escolheram os frutos da última década, impulsionadas pelo seu regresso à China e pela sua expansão global. Um padrinho da Wo Xing Wo, a terceira tríade de Hong Kong, celebra o seu aniversário. A festa é organizada pelo tio Ma, diretor do principal jornal da cidade, fundado por um traficante de heroína e o principal meio de comunicação social pró-Pequim. O homem detido é um membro influente do Parlamento que se opõe à bancada democrática. Nesse dia, na sequência de um sorteio, o jornal distribui $2 milhões aos felizardos, entre os quais o deputado. Fora dos seus bastiões históricos no sul da China, as tríades exercem uma influência cultural em toda a sociedade chinesa em mutação. Durante anos, esta série televisiva de Hong Kong foi um enorme sucesso. Apresenta as tríades de forma glamourosa e inspira-se em gangsters famosos como Dente Partido. 講出嚟都唔信啊！呢一年嚟朝早，我去沖涼先，唔阻你哋。車嚟啦！出來！你知道你做過什麼？ The
Tirando partido das fraquezas do Estado Central e da corrupção generalizada, o crime organizado está a prosperar. Em Chengdu, os gangues lutam nas ruas. Noutras cidades há confrontos mortais pelo controlo dos salões de mahjong. Em Chongqing, com 30 milhões de habitantes, Mama San, aliado do chefe da polícia e com um exército privado à sua disposição, tem a cidade sob controlo. Aqueles que têm o apoio político certo prosperam. Desmond Chun, o antigo importador de cerveja, casou com uma mulher próxima do primeiro-ministro. No início dos anos 2010, construiu o maior aeroporto do país, perto de Pequim. We really trying to do our best to be, quote unquote, the cleanest we can be in the system we were in. We don't interact with the mafia. In our case, we need to remove 5 villages, relocate 5 villages to clean out the land. What we do is we pay the local government to do that. And then they will use their means to do it. And obviously, one of the means they use is they will use basically local triad, local mafia to do some of the job they do, right? Centenas de milhares de pessoas recusam-se a desocupar as casas para dar lugar a projetos de habitação e sofrem o mesmo destino. Algumas são detidas nas chamadas prisões negras, controladas por máfias. Por outro lado, aqueles que lucram com o crescimento da China, como Desmond Chun, estão a acumular fortunas. None of our we business people in China ever feel safe under CCP. They can come over, and confiscate everything. So there is always a debate, is how much money we leave in China and how much money we keep it out of China. That's a constant debate to all business people, every business person in China, and in a way to every person. Even my senior staff, right? My staff will have bank account in Hong Kong. And the other part of it is a lot of people use the Macau as a channel to funnel money out of China. Use the casino to funnel money out of China. Em Macau, os novos ricos, dos executivos aos oligarcas, têm muitas vezes de lidar com uma empresa chamada Sun City. Foi fundada por este homem, Alvin Chao. É um antigo protegido do famoso Dente Partido, na 14K. Começou com dinheiro emprestado pelo seu mentor, que visitava regularmente na prisão. Desde que conheceu o sucesso, Alvin Chao deixou de o visitar e até se aproximou da Sun Yehon. 是一个农田来的，农地来的。现在那个金刚大道比美国拉斯维加斯那个金刚大道还要新，还要漂亮。 Nas suas salas VIP, alojadas em casinos, Alvin Chao oferece aos clientes ricos a possibilidade de transformar o seu dinheiro em fichas, que podem ser utilizadas no local ou convertidas em dinheiro novo. 财源滚滚，祝亲爱的朋友们在岘港玩得开心，玩得尽兴，谢谢大家。
O ex-polícia Martin Perbrick aconselha agora empresas preocupadas com a infiltração das tríades. The casinos in Macau, and in particular the junkets, have become underground banks. If you have 10 million US to launder, you pay 3% of that to launder it through the casino. So it can go into the cash cage in the casino, and then you lose 3% and it comes out as a check. It's pure money laundering, nothing else. Yeah. Alvin Chao oferece um serviço ainda mais atrativo, em que já não é necessário movimentar fisicamente o dinheiro. Por um depósito inicial, a Sun City empresta 5 a 10 vezes mais, transferido para contas no estrangeiro. O empréstimo é reembolsado na China através de ganhos obtidos ilicitamente. A organização de Alvin Chao tem uma rede de cobradores de dívidas eficientes. O antigo ajudante da 14K acumulou uma fortuna que ultrapassa a dos proprietários de casinos tradicionais, como o velho Stanley Ho, em fim de carreira. Durante o ano de 2012, o conjunto das salas VIP terá movimentado entre 200 e 400 mil milhões de dólares. Em Macau, uma parte do PIB da China escapa ao Estado Central, à medida que o crescimento enfraquece. Perto de Shenzhen, 2.000 soldados chineses lutam durante 6 horas para recuperar o controle de uma aldeia que produz toneladas de metanfetaminas para uma tríade. A população está exasperada com a corrupção e o crime. As tríades são agora sinónimo de perigo para as autoridades chinesas. Surge então um novo líder, um tecnocrata pouco conhecido. There was a dinner with Xi Jinping and his wife. Xi Jinping didn't say much, and then his wife was doing all the saying, and to the point it seems kind of strange. So the assumption at the time was, things going to carry on as it has been over the last 20, 30 years. Obviously, we were all wrong. 我们党坚持老虎、苍蝇一起打，我们要以顽强的意志品质，坚持零容忍的态度不变。 Erradicar os criminosos desde a base até ao topo da sociedade. É este o programa de regresso à ordem anunciado por Xi Jinping. As forças policiais da China, Hong Kong e Macau lançam conjuntamente operações anti-máfia. Durante uma dessas operações, 51.000 pessoas são detidas. 揾錢嘅門路唔係太多，寧願洗碗啊，啲大賊啊，窮就窮啲，安樂茶飯啦。 A maior parte dos alvos são desordeiros ou meros executantes, por vezes inimigos políticos de Xi Jinping, como este chefe da máfia, próximo do seu antecessor. A mensagem é clara.
devem submeter-se ao novo homem forte e aos interesses do partido. É então que um prisioneiro famoso é libertado após 13 anos de prisão. It was a stupid life. The jail is very small and very humid. We cannot say he has a bad behavior inside. No, he respects the rules of the jail, but they never give him the parole. He has been all day since the first day until the last day. He has been in jail.喺入邊，我日都發噩夢嘅。日都要戰鬥嘅。我哋58，我俾自己70歲命。嗱，因為呢10幾年啲精英咧就埋晒班，就排擠咗啲冇咁精嘅，嗰扎人咧就比較俾人邊緣咗。而家係有經營好聽嘅，應該下個月就會。我係維護我哋，佢入屋打劫我梗係維護我哋㗎啦。我鬧到斬個賊，我有罪，法律上斬人都係冇有罪，應該罪有應得㗎啦。Alvin Chau, o seu antigo braço direito, é avisado. Dente partido, quer o lugar de volta. Mas o tempo que passou na prisão cegou-o para as mudanças vindas de Pequim. Os seus métodos brutais e indiscretos já não estão na moda. A very large dinner was held for him. Over 100 tables, so each table is 10 or 12 people. It was a lot of people. And he was given a very big present in cash. I think it was well over $10 million to go and do whatever he wants. But not to be involved in the casino business and not to be involved with Sun City or other junkets. Alvin Chau é intocável. Protegido pelos representantes do Partido Comunista Chinês em Macau, que colocou no seu bolso. Enquanto espera para voltar ao ativo, Dente Partido aproveita a sua notoriedade para entrar no mundo dos negócios e criar uma marca de cerveja. Surpreendentemente, o antigo membro da 14K está a aproximar-se do Partido Comunista Chinês. Em 2012, o novo líder do partido tem um sonho: fazer do seu país a primeira potência mundial. As tríades aperceberam-se de que, a partir de agora, para continuarem a enriquecer, terão de estar ao serviço das imensas ambições de Xi Jinping.